Olá, tudo bem? E estamos falando aqui sobre as diferenças entre planejar e controlar a produção. São questões completamente diferentes. É importante que você saiba como diferenciar isso, como organizar isso da forma correta. E nos dois vídeos anteriores a gente falou sobre os pontos relacionados ao planejamento, tá? Vou falar muito rápido sobre esses 7 pontos aqui, porque a gente precisa entrar no controle de produção para você entender a grande diferença ali entre planejar e controlar. Eu vou falar muito rápido sobre os primeiros 7 pontos aqui, que são super críticos, e aí você tem um embasamento. Nesse momento aqui você não precisa olhar os vídeos anteriores, mas eu fortemente recomendo que você veja os vídeos, porque ela tem informações muito mais completas sobre estes 7 pontos aqui. Eu vou passar por eles muito superficialmente, para a gente poder fazer um alinhamento de conhecimento e seguir aqui com o controle de produção, para você entender o que que você precisa fazer quando o assunto é controle de produção, tá? Então, planejar, tá? Planejar obrigatoriamente relacionado com previsão, antecipação, construção de um plano. É meio óbvio isso, mas é importante que você tenha isso em mente. Hoje, você está olhando o que vai acontecer daqui 3 meses, o que vai acontecer daqui 6 meses, e mais importante ainda, hoje você está tomando as ações que vão resolver os problemas daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses. Não adianta nada construir um plano se você não está tomando nenhuma ação para poder resolver os problemas que vão acontecer ao longo do tempo, ok? Segundo ponto aqui, planejamento precisa alinhar o que vai acontecer com todas as outras áreas, ok? Ah, o que, que é isso? Pensa o seguinte, time de engenharia tem que ter um alinhamento, o time de planejamento precisa construir o alinhamento com o time de engenharia para a instalação de um novo equipamento, o time de marketing também precisa, time de planejamento também precisa alinhar com o time de marketing alguma campanha, postergação, antecipação de alguma campanha, criação de alguma campanha para poder eliminar algum estoque obsoleto, enfim, tudo isso faz parte do processo de planejamento. Terceiro ponto aqui, planejar envolve toda a coleta e organização dos dados. Muito crítico, organizar as informações, construir os painéis, entender o melhor modelo ali para apresentar as informações, para poder discutir as informações, isso é uma arte. E é uma arte que tem metodologia para poder estruturar, tá? É muito importante saber como conectar as informações. Vou dar um exemplo simples aqui para você entender com mais clareza. Durante essa fase de coleta e organização dos dados, você, por exemplo, precisa ser capaz de gerar uma necessidade dos materiais. Como que você faz isso normalmente hoje? Precisa rodar o MRP, tem que esperar, enfim. Só que você precisa organizar os dados de uma forma que você não precise rodar o MRP para entender qual vai ser o consumo dos principais materiais. É esse o grande segredo ali, um dos segredos, né, para você organizar esses dados da forma correta. Quarto ponto aqui, o plano não mostra só quanto, quando e onde. Ele tem que entregar todo o direcional, tem que construir as estratégias ali. Qual vai ser a estratégia de lote? Qual vai ser a estratégia de estoque de segurança? Quanto você vai antecipar de produção? Enfim, todo esse direcional é construído na fase de planejamento. E um parênteses aqui importante, o direcional ele resolve 90% dos problemas, tá? Minto, ele resolve 99% dos problemas, com certeza, absoluta. E 90% do seu nível de serviço ele é entregue na fase de planejamento. De verdade, construa um planejamento da forma correta, você vai mudar o nível de serviço da sua operação. Quinto aqui, antecipar os problemas. É essencial no processo de planejamento que você antecipe os problemas, que você construa uma visão do que vai acontecer e resolva estes problemas gradativamente. Ah, você tem um problema de capacidade? Corrija esse problema. Terceiriza a produção, antecipa algum volume, faz uma adaptação em outro equipamento para poder cobrir a falta de capacidade que você tem em determinado equipamento. Enfim, tem várias coisas para você fazer em relação à antecipação dos problemas. Sexto ponto aqui, centralizar ferramentas, informações e processos.
Planejar obrigatoriamente é centralizar. Só que muitas empresas cometem o erro de centralizar e não desdobrar da forma correta. E além de não desdobrar, não construir a interação com o dia a dia da operação para poder corrigir o plano diariamente. É importante que você tenha isso em mente. É importante centralizar sem esquecer de conectar o plano com o dia a dia e corrigir isso gradativamente, tá? Todos os dias você precisa fazer uma pequena correção no plano. Eu trouxe o exemplo do Waze no outro vídeo. É exatamente assim que funciona. Não sei se você usa o Waze como GPS aí para você poder encontrar os caminhos, provavelmente você usa. Quando você coloca uma rota no Waze, ele vai desenhar um trajeto ali para você. Só que de tempos em tempos ele vai fazendo pequenas correções de trajeto. E se você erra a rota em um determinado ponto, ele vai corrigir isso para você automaticamente. E é a mesma coisa que você precisa fazer no processo de planejamento. Você precisa planejar e diariamente corrigir, fazer as pequenas correções para você entregar o resultado lá no final. Sétimo ponto, avaliação dos recursos necessários. Muito, mas muito crítico. É durante o planejamento que você identifica todos os gargalos da operação. Gargalo de mão de obra, gargalo de máquina, gargalo de ferramenta, gargalo com falta de material, gargalo com um fornecedor que não tem capacidade para atender a sua demanda. Enfim, todos os gargalos são identificados durante a fase de planejamento. É importante que você tenha isso em mente. Eu falei muito rápido aqui sobre os 7 pontos e agora a gente vai entrar na parte de controlar. O controle de produção ele começa muito antes da produção. Ah, por que eu estou falando isso? Pense você que o planejamento foi realizado, ok? O planejamento de produção foi realizado, a gente já está entrando na parte de controle, que era o compromisso aqui do vídeo. O planejamento foi realizado, você já tem o desdobramento já está pronto, está tudo muito bem feito. As máquinas com gargalo já foram verificadas, já está tudo redondo. Lote de produção, todos os lotes já estão definidos, tamanho de lote, você tem todo esse desdobramento em mãos para poder executar a produção. Modelo de estoque de segurança também já foi construído, enfim, está tudo bem, tudo organizado. Como começar a produção? Aí a gente entra em outras coisas, tá? Nesse momento entra o papel do controle de produção. Entenda que controlar é direcionar o dia a dia. É o controle de produção que vai fazer os pequenos ajustes ali e dar o direcionamento para a produção poder realizar aquilo que é necessário. Então, o controle ele começa antes, porque ele vai direcionando, ele vai organizando a produção para que a produção realize aquilo que foi planejado no momento correto e da forma correta. E a gente vai entrar um pouco nos detalhes de algumas outras coisas aqui que são muito importantes, tá? E definir os volumes de produção, isso passa por entender quais são os tipos de produto que você está operando, tá? Tipo de produção ou tipo de produto que você está operando. Pergunta básica, tá? Você está produzindo para estoque ou você está produzindo um produto sob encomenda? São situações completamente diferentes que exigem formas diferentes de controle. E eu vou recortar uma parte aqui para colar nesse trecho aqui que está compartilhado na tela, para você entender, tá? Ah, então, legal. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de produção puxada ou empurrada, só lembrando de um ponto, porque isso gera muita confusão e não vai trazer valor aqui para o vídeo, mas eu preciso explicar aqui os 4 tipos de produto existentes para você entender com detalhes como trabalhar cada um destes tipos. E é nesses pontos que eu vou entrar um pouco mais à frente para você entender que controlar a produção passa por desenhar a sua estrutura de planejamento, organizar o posicionamento das máquinas, por exemplo, na fábrica, definir que parte da fábrica que você vai controlar e que parte você não vai controlar. Você vai entender um pouco mais no detalhe ao longo do vídeo. Então são 4 tipos, tá? Basicamente aqui de produtos
ou tipo de produto, né, eu vou chamar. Engineer to order, pedido por projeto, então pode ser que a sua operação trabalhe só por projeto, você precisa receber um projeto para poder executar a produção. Super crítico trabalhar nesse formato e tem várias coisas que você pode fazer para poder agilizar uma produção por projeto. Por exemplo, você pode ter uma produção por projeto misturada aqui com assembly to order. O que é o assembly to order? É o montado para pedido. Você tem um componente intermediário está só esperando o pedido final. Então, vou fazer uma conexão aqui com o pedido por projeto, com o Engineer to Order. Pense que parte dos seus projetos, de todos os projetos, tem uma parte ali que é muito semelhante. Você pode deixar essa parte já pronta. Então, a sua produção pode estar organizada com um Assembly to Order para esta parte. E aí, quando você recebe o projeto final, você já tem essa parte montada e o seu prazo de entrega do projeto final é muito menor. Então, é só uma ideia, ok? Você tem também Make to Order, que é pedido sob encomenda, super simples isso, e Make to Stock, produto para estoque. Os três formatos aqui são completamente diferentes e você precisa entender isso, tá? Dentro da sua operação, você pode ter 2 ou 3 perfis aí de produtos, os 4 acho pouco provável. Se você tiver uma operação que tem os 4 perfis, escreve aí nos comentários de verdade, que eu queria entender esse exemplo de operação que trabalha com esses 4 perfis. E perfis de produto, e a empresa que você está operando, ela pode ter um perfil de operação. Pode ser que ela seja uma empresa que faz projetos, ou pode ser que ela seja uma empresa que abastece grandes varejistas, então trabalha praticamente só para estoque, tem só uma parte do portfólio que é make to order, que é feito sob encomenda, mas a maioria do portfólio ali é make to stock. Enfim, é importantíssimo você saber isso para poder direcionar o controle de produção da forma correta. As fases de produção, elas podem ser completamente diferentes entre estes 4 modelos, ok? E você pode, por exemplo, entender que dependendo do modelo que você estiver operando, uma parte ali da sua produção não precisa de controle. A gente vai entrar um pouco mais no detalhe para você entender isso com mais clareza, ok? Vou pegar o exemplo de um produto Assembly to Order, tá? Montado para pedido. Esse exemplo, tá? Esse tipo de produto, ele pode funcionar só com abastecimento, um controle de abastecimento visual, sem a necessidade de controle muito próximo ali, sem o time de planejamento precisar emitir ordem de produção e controlar tudo o que está acontecendo. Como assim? Você deve estar se perguntando. Controle visual, você tem uma etapa do processo que precisa abastecer a outra etapa final. Então você só precisa ter o input ali, a informação da etapa final, que essa etapa automaticamente ela vai acontecendo e o próprio time da fábrica vai controlando essa etapa aqui que está antes da etapa final. É complexo explicar aqui só falando, o ideal era ter alguma coisa visual, mas enfim, tenta imaginar isso na sua cabeça. E o segredo aqui, ele está no correto dimensionamento da capacidade destas duas etapas, para você não ter ou ociosidade da etapa anterior, ou sobra de estoque. Enfim, você pode ter as duas situações. Segundo exemplo aqui, ok? Um grupo de máquinas que tem processos em sequência. Você pode controlar só o último processo e todos os outros serem realizados com o abastecimento visual. Então pense que você tem 4 processos ali seguidos para realizar um produto final. Você pode só controlar o que está sendo produzido aqui no último equipamento. A própria fábrica do processo 1 abastece o processo 2 com base numa gestão visual, do processo 2 abastece o 3, também com base numa gestão visual, do processo 3 abastece o 4. E aí o quarto processo é aquele que você vai programar, que você vai emitir ordem de produção para você abastecer o estoque final. E entre os processos aqui você vai mantendo pequenos pulmões, e aí a gente já entra em outra história, que é estoque de dessincronização, enfim, tem uma infinidade de coisas para a gente falar sobre isso. E desenhar a inteligência da operação, eu trouxe 2 exemplos, tá, aqui. Desenhar a inteligência da operação é fundamental para você saber exatamente
onde o controle é necessário, esse é o primeiro ponto, e o principal deles, tá? O mais importante é saber o que não controlar. Eu trouxe 2 exemplos aqui de partes da operação que você não precisa controlar. Ah, e o não controlado, tá? Ele não quer dizer que não tem acompanhamento, tá? Ah, o que quer dizer o não controlado? Quer dizer que a produção ela tem autonomia, ok? Para poder definir quantidade que vai ser produzida naquela etapa do processo. E essa quantidade ela está alinhada com uma gestão visual. Então, provavelmente é para abastecer um determinado espaço ali que já está pré-determinado. Ela tem autonomia, ela pode emitir a ordem de produção, ela pode colocar o produto em máquina, ela pode produzir e apontar sem consultar o time de planejamento. Ok? É estranho pensar dessa forma, mas é muito importante que você saiba o que não controlar. É fundamental. E a gente está chegando no final do vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre controle com mais detalhe. Mas perceba, tá, que controlar a produção não é só apontar uma ordem de produção, emitir e apontar uma ordem de produção. Passa por várias coisas. E o controle, ele começa antes da emissão da primeira ordem de produção. Ele começa no desenho da sua operação, na organização da sua operação, na construção do seu portfólio de produtos, na definição dos materiais que você vai utilizar na produção. Importante ter esse pensamento. Acompanhe o próximo vídeo que a gente vai entrar nos detalhes aí de controle de produção. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aproveitado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.